Olá, no Papo com o Editor desta semana, o Broadcast Político entrevista o líder do União Brasil no Senado, senador Efraim Filho, da Paraíba, que é o autor do projeto de lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento. Comigo, a repórter Jordana Neves, diretamente de Brasília, a quem eu agradeço a companhia. Muito bem-vindo, senador. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Saudação, Beth, saudação, Jordana, uma grande alegria poder estar com vocês nesse início, 2024, tempo de recesso, entre aspas, mas a agenda política e econômica não para. O projeto da desoneração, da qual eu sou autor, você citou aí na introdução, tem sido aí um dos principais temas nesse debate, mas, claro, ficamos aqui à inteira disposição para os temas que interessam ao país. Já que o senhor deu o gancho, senador, obviamente, né, é o tema quente, né, que está em pauta, que foi a medida provisória que põe fim à política de desoneração da folha. Até o momento, não há uma decisão concreta sobre o tema. O senador Pacheco chegou a dizer que havia um acordo com o governo para a revogação da MP, mas o ministro Fernando Haddad meio que desconversou. O que há de fato, de concreto? Existe algum acordo? O que o senhor pode nos dizer? Beth, a minha percepção de tudo que eu vi, ouvi, das reuniões que participei, é de que a decisão política está tomada. Vai prevalecer a decisão do Congresso Nacional, aquilo que foi deliberado em plenário. O que existe no momento agora é um ajuste de procedimento. Qual será o procedimento? Será uma devolução da medida provisória? Será uma revogação da medida provisória pelo próprio governo, para que ele possa reenviar em forma de PL, trazendo essas alterações e sugestões, porque o grande ruído, nessa relação entre o governo e o Congresso foi mais do que o conteúdo da proposta, foi a forma encontrada para enviar. A medida provisória foi encarada como uma imposição de agenda, da qual o governo já demonstrou que não tem votos para sustentar em plenário. Já teve a aprovação da matéria, o governo vetou, já teve a derrubada do veto por parte do Congresso, e agora o governo tenta, através da medida provisória, inovar. Eu nunca vi tentar fazer a derrubada do veto, uma tentativa de prorrogação do veto. Então, essa foi a afronta, que existiu ao Congresso Nacional, é esse o ruído, e concluo dizendo que é, inclusive, o maior risco, que é o risco do precedente. Se você deixar prevalecer essa ideia de que o governo, ao não gostar de uma decisão do Congresso Nacional, se sentir contrariado e bastar fazer uma medida provisória refazendo aquilo que o Congresso decidiu, vai realmente abrir um precedente perigoso. O presidente Rodrigo Pacheco ouviu isso na reunião de líderes do Senado Federal, e é por isso que eu confio na palavra do presidente Pacheco, que, da última declaração pública, disse que gostaria de ver esse assunto resolvido até o fim do recesso, para que não voltássemos às atividades legislativas em fevereiro com esse assunto pendente. Senador, a grande questão em torno da SMP é que a equipe econômica precisa dela valendo até março, quando sai o primeiro relatório bimestral, mesmo que a MP não valha depois, para permitir que o governo faça um contingenciamento menor nas contas públicas, já que a MP tem força de lei. É possível fazer uma negociação que atenda essa demanda da Fazenda? O que é possível ser costurado a partir desse cenário, tendo em vista aí a meta fiscal de déficit zero que foi aprovada aí na LDO? Olha, o risco dessa negociação é o precedente que se abre. Volto a insistir, o governo poder refazer qualquer decisão do Congresso que se sinta contrariado por uma medida provisória que desconsidere tudo que foi decidido, o governo ele perdeu o time. Isso é importante ficar claro. Essa matéria não foi uma decisão de supetão, surpreendente. Ela tramitou durante 10 meses na Câmara e no Senado. Se houve leniência, omissão ou inércia, não foi por parte do Congresso. O governo se ausentou do debate, na meu ver, acreditou no poder do veto, não imaginaria que o veto seria derrubado, e olha, foi derrubado por uma larga margem. No Senado, foi 60-13.
né? Não foi ali apertadinho por 3, 4 votos. Então, eu acho que o governo perdeu esse time e não é justificativa a questão das contas trimestrais, tá certo? Para que ela possa ficar valendo. Então, acho que até o final de até o final de janeiro ali foi o prazo que o presidente Pacheco cedeu. Retornar às atividades legislativas com esse tema pendente não seria o cenário ideal. E o governo, Jordana, não pode reclamar, tá certo, de medidas compensatórias, tá certo? O Congresso Nacional entregou a agenda que o governo pediu, a agenda econômica. Para a questão de arrecadação em 2023, nós entregamos a taxação das apostas esportivas, das bets online, a taxação dos fundos exclusivos, das offshores, as mudanças da regra de ICMS, aprovamos arcabouço fiscal, reforma tributária. Então, o Congresso Nacional cumpriu a sua parte. Agora, na agenda da desoneração, o Congresso Nacional disse: essa é uma agenda com a nossa cara, de autoria do parlamento, com a cara do parlamento, é uma agenda do parlamento que diz arrecadar em cima de emprego, arrecadar em cima de folha de pagamento. Espera aí, tudo tem limite. E o pé na porta a essa política de arrecadação do governo foi exatamente preservar uma política pública que gera empregos e estimula setores intensivos em mão de obra, que são os 17 setores contemplados pela desoneração. Senador, vai, Jordana, pode seguir. Só para emendar esse assunto da meta, o senhor então acredita em uma mudança na meta antes de março? O Congresso defende essa proposta? Especialmente aí diante dessas demandas que vocês defendem? Olha, a percepção que nós temos é que o governo, o Congresso, a imprensa, tá certo? O mercado, todos esperam essa mudança de meta, no meados do ano de 2024. Né? Não é algo que talvez aconteça já no início, apesar do Lula ter já cogitado isso lá em 2023, deu todo aquele ruído, tentou se corrigir a rota, mas me parece que já ficou ali precificado para 2024 que essa mudança ocorrerá. Então, a cara de surpresa que muitas vezes o mercado, o governo, a imprensa, né, faz quando se aborda esse assunto, e o Congresso, né, quando se aborda esse assunto de que haverá mudança de meta, às vezes a gente está aguardando esse momento. Agora, dizer que vai ser já agora no início do ano, não há ainda, é muito prematuro fazer essa afirmação. Senador, nessas questões, nesse imbróglio todo, nessa queda de braço, né, entre Executivo e Congresso, uma questão, uma curiosidade. O presidente Lula sempre foi reconhecidamente um hábil negociador, né? Todo mundo, né? História política dele, ainda mais numa questão dessa, né, que envolve empregos, tudo. O que o senhor acha que está acontecendo? Ele está esticando a corda além do limite? Ou hoje o Congresso ganhou um protagonismo, uma força que não tinha no passado, nos governos anteriores, inclusive nos governos petistas? Como é que o senhor avalia este momento? Beth, o Congresso, ele sim ganhou em protagonismo, ele reforçou a sua envergadura política, né? Isso passa também pela própria questão do orçamento impositivo, o orçamento impositivo que foi uma grande conquista da agenda institucional do país, porque ela acabou com o toma lá da cá, com o balcão de negócios, né? Aquela questão de que só liberava recurso se votasse nos projetos do governo. Então, isso fez com que as negociações se equilibrassem, né? E hoje, uma demonstração clara disso, vocês que acompanham aí, têm essa memória recente da política brasileira, há 10 anos atrás, eu já estava no Congresso como deputado federal, a agenda era a agenda do Executivo. Era o Executivo quem dava as cartas, a agenda do país, a agenda da imprensa, quem pautava, né, a opinião pública era a agenda do Executivo. Hoje, a própria imprensa, a opinião pública, a sociedade está sempre de olho na agenda do Congresso, né? Quais são as matérias que estão sendo votadas, o que é que está sendo apresentado. Então, primeiro ponto, sim, o Congresso aumentou a sua envergadura política. Segundo ponto, nesse caso, apesar de ser um hábil negociador, o governo Lula meio que terceirizou, né, o acompanhamento dessas questões, principalmente da desoneração, e o resultado não saiu a contento, porque o governo não percebeu que ele está isolado
O projeto da desoneração é um projeto de ganha-ganha. Ele é apoiado por quem produz, pelos empreendedores, pelo setor produtivo, e é apoiado também por quem trabalha, pelos sindicatos. As centrais sindicais foram ao Senado, nas audiências públicas, defender o projeto, e elas são as principais bases, né, de apoio político, social do próprio PT. Quem acompanhou de perto, a Jordana estava por lá, viu um certo constrangimento até, tá certo, na base de apoio, nas bancadas do governo, em querer seguir a orientação do governo, ser contrário a um tema que as centrais sindicais estavam lá, batendo palmas, pedindo, visitando os gabinetes. Então, esse cenário, quem acompanhou de perto os corredores do Congresso, o resultado não surpreendeu. Então, o governo realmente ficou isolado e esse sentimento, né, de uma proposta que o nome é árido, concordo, né? Desoneração da folha de pagamento, é um nome árido, técnico, às vezes até incompreensível, mas qual é a tradução política disso? É menos impostos para quem gera mais empregos. É você dizer a um empreendedor que quanto mais empregos ele gerar, menos impostos eu vou pagar. E as pessoas entendem isso. Isso é o justo, é o correto, porque veja o que é que a medida do governo está dizendo. Quando ela reonera, ela diz: quanto mais empregos você gerar, mais impostos você vai pagar. Então, a medida já fez muitos setores puxarem o freio de mão, a medida já é nociva à economia brasileira hoje, a medida provisória, ela já fez setores puxarem o freio de mão, suspenderem a abertura de novas filiais, ampliação de seus negócios e, portanto, a contratação de mais pessoas, porque o objeto é esse, sabe, assim, a finalística no final da discussão é que é uma proposta que vai fazer com que o pai e mãe de família que está na fila do desemprego possa encontrar uma oportunidade, um jovem que quer o primeiro emprego, tenha seu posto de trabalho para ajudar a colocar o pão na mesa da sua casa. Então, é um projeto que, além de tudo, tem um forte apelo social e é por isso que o governo acabou ficando isolado na sua posição. E eu reafirmo o que eu disse, o Congresso chamou essa agenda para si, é de autoria do Congresso, com a cara do parlamento, e o Congresso não vai abrir mão das conquistas que teve com a desoneração. E um outro tema, né, e aí até complementa, Beto, me permita, a pergunta que a Jordana fez sobre déficit zero. O governo tem que entender que equilíbrio fiscal não se faz apenas pelo lado da receita, aumentando imposto para arrecadar mais. Equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa, melhorar a qualidade do gasto, reduzir custos, diminuir despesas. O governo não pode esquecer que ele mesmo pediu e o Congresso atendeu na PEC da transição 180 bilhões de reais na PEC da transição. Então, se o governo quiser equilibrar também seus gastos, seus custos, até para o primeiro bimestre, ele pode chegar na resposta do déficit zero, não dizendo que abriu mão de arrecadação, até porque ninguém perde o que não tem, tá certo? O governo não tem a arrecadação da desoneração, ele quer começar a ganhar em cima dela, né? É diferente, ele quer aumentar a carga tributária. Então, ele pode, ao invés de aumentar a carga tributária, pensar em reduzir despesas, que pode chegar ao resultado de déficit zero que ele tanto deseja. Senador, só complementando aí na questão, só falou do Congresso, falou do governo, e o Lula? Qual a sua avaliação do presidente Lula 3.0, né, que é o terceiro mandato dele? Qual a sua avaliação dele? Olha, eu acredito que o governo Lula vem com erros e acertos, tá certo? O Lula é um negociador habilidoso, porém ele teve um foco, né, muito forte na política externa, e isso foi dito pelo próprio, né? Foi um ano de muitas viagens, de tentar reenquadrar um posicionamento internacional que ele considera adequado, e 2024 seria o ano dedicado ao interno, né? As viagens dentro do país, dentro do Brasil. Então, eu acho que essa ausência em 2023, delegando algumas missões, acabou não saindo a contento, e o projeto de lei da desoneração é um desses exemplos. Líder, e continuando aí na MP, além da desoneração, o texto também traz o fim do PS, que tem grande apelo na Câmara. O senhor, que foi deputado e tem bom trânsito ali na Câmara, avalia que essa proposta teria aceitação dos deputados, o fim do programa de auxílio ao setor de eventos?
Como você disse, Jordan, o fato de ter sido líder na Câmara, né, antes de ter sido senador, me traz um pouco desse conhecimento. Cheguei a ser líder, participar do Colégio de Líderes sob a presidência do próprio Arthur Lira. Esse tema do PES foi votado ainda na legislatura passada, apenas o veto que foi derrubado já agora no Senado. Então, eu participei realmente da articulação do PES nas duas casas. Vejo que é um tema muito caro, e, mais uma vez, a gente fala sobre isso, articulado pela base de governo do próprio presidente Lula, né? O principal articulador do PS é o deputado Felipe Carreiras, líder do PSB, então, que é da base do governo. Então, é um tema que o governo também vai enfrentar resistências, não é um tema que o Congresso vai entregar simplesmente pela vontade de arrecadar do governo. A percepção é que ali se tem falhas a serem corrigidas, tem aperfeiçoamentos a serem feitos, né? Tem fraudes a serem combatidas, mas isso é tema de fiscalização. A Receita Federal pode ir atrás, né, e fiscalizar quem ali está burlando a regra, mas eu acho que não é o motivo para o Congresso entregar algo que foi tão debatido, um setor, e seja feita justiça. O setor de eventos, né, foi o primeiro que parou e foi o último a retornar no período de pandemia. Então, foi realmente um dos setores mais sacrificados, né, durante esse período, e por isso justificou o atendimento através do PES. Senador, um outro assunto, né, falando, né, a gente tem, né, conflitos, né, nessa relação, que é positivo também, né, porque através do conflito é que se acha, né, os caminhos, né, o senhor, como um bom parlamentar, o senhor sabe disso, né, mas outro assunto que vem gerando aí muita discussão foi o veto do presidente aos 5 bilhões das emendas de comissão. Isso gerou reação dos parlamentares. O presidente Lula usou de ironia, dizendo que fazia questão de explicar muito bem por quê, né, naquela queda de braço, né, que afirmaram os parlamentares que o governo descumpriu um acordo feito para aprovar os 16 bilhões dessas emendas. O senhor acredita na derrubada do veto? Como é que está o clima hoje no parlamento com relação a esse tema? Beth, até pelo foco, né, no debate do projeto da desoneração, eu não acompanhei tão de perto os trabalhos da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, que é onde houve, claro, essa articulação para a aprovação da LOA 2024, tá certo? Então, do OGU, perdão, do OGU 2024. Então, o que eu acredito é que há margem ali para se ter um debate, para se buscar aperfeiçoar a medida. Agora, acredito que o Congresso vai fazer valer, tá certo, o seu entendimento sobre o tema. Então, acredito que há margem para se chegar ali a uma solução mediada, mas o Congresso não vai permitir a manutenção do veto, né? Então, eu acredito que há, sim, por parte das lideranças, especialmente conduzida ali pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, uma intenção de reavaliar e de rever a decisão do presidente Lula sobre o veto no orçamento. E, líder, os ministérios mais afetados pelo veto foram justamente os que foram indicados pelo Centrão. Inclusive, o segundo ministério mais afetado foi da Integração e Desenvolvimento Regional, que é comandado aí por Valdez, que é uma indicação do seu partido. Vocês acham que foi alguma espécie de recado? Não considero que tenha sido um recado ou retaliação. Acredito que o governo, ao cortar, vai naqueles onde existem maiores investimentos. O Ministério da Integração, ele tem ali, né, uma relação política muito próxima com o senador Davi Alcolumbre, que foi um dos grandes articuladores nas matérias do governo para 2023. Então, por isso eu não acredito em retaliação, porque exatamente o senador Davi Alcolumbre foi a peça talvez mais importante, é o maior articulador do governo dentro do Senado. E da mesma forma, Jordana, por isso eu acredito que haverá essa sinergia, né, para ver ali uma rodada de negociações, como a Beth falou em termos de ironia, né, quando o governo explicar o corte, ele ouvirá também o contraponto por parte do Congresso, que deseja a manutenção, né, desses recursos para investimentos.
Senador, com a proximidade da retomada das atividades legislativas, agora em fevereiro, qual vai ser a expectativa para a agenda do Senado? O ano passado, o foco, obviamente, foi a agenda econômica. Vamos lembrar que este é um ano de eleições municipais também, né? Então, o Congresso funciona uma parte Brasília, né? Mas as bases também necessitam, né, desse apoio, né, dos deputados e senadores próximos à base. O que deve estar na mesa este ano? Olha, Beta, primeiro eu acredito que a agenda econômica continuará com o protagonismo. Não há tempo de alterar, você ainda tem temas muito pendentes. A própria reforma tributária, ela não encerrou seu ciclo em 23, foi apenas o início, né? Vem a segunda fase da reforma tributária, tanto com as normas complementares, né? A primeira, como também a segunda fase que trata dos impostos sobre a renda e o patrimônio. Então, 2024 continuará sendo um ano de regulamentação da primeira fase e de início da segunda fase na agenda econômica. Mas a agenda social, ela também vai ganhar um protagonismo. Por exemplo, a PEC antidrogas, né? E aí tem a ver um pouco, como você disse, com momentos de tensão e de alguma disputa interpoderes. Isso faz parte, né, da democracia. A Constituição brasileira pressupõe que os poderes devem ser harmônicos, porém independentes. Então, temas de agenda social, como, por exemplo, a gente viu entre o Congresso e o Supremo, tema da legalização das drogas, da descriminalização do aborto, o tema do marco temporal, o retorno do imposto sindical, a desapropriação de terras produtivas, para ficar aqui em 5 temas que geraram uma certa tensão nesse primeiro ano de governo e devem vir como pautas, tá certo, para esse primeiro semestre de 2024, especialmente a PEC antidrogas, da qual eu fui designado relator. É uma matéria que tem apelo social, que tem alcance social e deverá estar na pauta aí desse primeiro semestre do Senado. E as eleições vão atrapalhar? Só um pouquinho. Você acha que as eleições, né, como sempre que há eleições, elas podem atrapalhar, sim, ou retardar alguma coisa dessa agenda, senador? Beto, eu diria que ela tem algum impacto, mas esse impacto ele tem sido diluído durante o tempo. Tá? As eleições municipais, até pela mudança de calendário que nós produzimos, ela já não traz mais aquela memória recente de uma década atrás. Essa mudança que nós fizemos quando tirou as convenções de junho, praticamente para agosto, então ela libera o primeiro semestre todo, então eu acho que o primeiro semestre não terá, né, um impacto maior desse calendário e ficará ali reduzido a agosto e setembro. É claro que alguns temas de agenda, né, principalmente que envolvam municípios e a questão previdenciária dos municípios é um exemplo, né, disso, podem trazer algum impacto para esse ano, mas no todo, eu acredito que ela não chegará a retardar ou bloquear a agenda legislativa do Congresso Nacional. Claro, todo parlamentar terá um foco, né, nas eleições municipais, mas o primeiro semestre, com as mudanças de calendário, ela ficará preservada. Líder, pegando o gancho que o senhor citou ali, pautas que foram discutidas no Senado, enfim, estavam ali também como alvo do Supremo, a gente viu no ano passado um avanço na discussão sobre contenção de poder do Judiciário, especialmente do STF, com a aprovação da PEC que limita as decisões individuais de ministros. Também temos a discussão da PEC que estabelece os mandatos para os ministros do Supremo. Essa agenda deve avançar esse ano na casa, porque a gente teve agora também o caso do deputado Carlos Jordi, a oposição já está se organizando nesse sentido. O senhor vê espaço para essa agenda? Eu vejo tanto que o Senado avançou, aí esse tema, como é que a Câmara vai reagir, né? Primeiro, ao episódio com o deputado Carlos Jordi, e segundo, com a chegada, né, da PEC que limita as decisões monocráticas à Câmara. A primeira reação do presidente Arthur Lira foi de muita cautela, né, de não dar prazo para que as questões andassem. Então, a efervescência, aquele burburinho do tapete verde, né, da Câmara dos Deputados que a gente conhece, vamos ver como é que aquilo ali vai andar. No Senado Federal, eu acho que a PEC antidrogas, né, um tema que mexe com a raiz da sociedade brasileira, com conceitos, né, que a sociedade traz,
a gente vai avaliar. O meu relatório é contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal na linha de manter a criminalização da posse e do uso das drogas em pequenas, mesmo em pequenas quantidades, porém afastando a pena de prisão, né, trazendo a pena restritiva de direitos, prestação de serviço a comunidades, penas alternativas, mas é preciso manter essa criminalização, porque se você torna, né, a posse e o uso descriminalizado de drogas, mas ela não vende em mercado, não vende em farmácia, a droga continua ilícita. Onde é que eu vou comprar essa droga? Tem de comprar ao tráfico. Comprando ao tráfico, está financiando o crime organizado. O crime organizado é o principal responsável pelas barbáries da sociedade moderna. Então, acho que a sociedade brasileira ainda não está preparada, né, para avançar a um modelo que já foi adotado em outros países, não faço esse juízo de valor, né, de descriminalizar a posse e o uso de drogas. Tá certo. Senador, um outro tema quente também, né, que vai tomar conta aí da agenda, são as disputas pela presidência das duas casas, da Câmara e do Senado. Seu correligionário, Davi Alcolumbre, é um nome forte para suceder Pacheco na presidência do Senado. Na Câmara, o Elmar Nascimento também, seu partido, é outro nome forte aí na sucessão do Lira. Os corredores, as lideranças já falam que dificilmente o partido comandará as duas casas. É o que nunca ocorreu, né? Sempre há uma ali, né, uma equalização de dois partidos ali até para manter as discussões. Seria possível que algum desses nomes abra mão da disputa? O senhor acha que um deles pode chegar à presidência, ou da Câmara ou do Senado? Como é que está essa questão aí nos bastidores? Beto, eu acredito que o testemunho sempre fala muito alto. E, recentemente, nós vimos o Democratas presidir as duas casas, com o próprio Davi Alcolumbre no Senado e o Rodrigo Maia, à época, presidente da Câmara dos Deputados. Eu era líder, né, do Democratas na Câmara dos Deputados. Então, para quem acredita em superstição, né, sendo líder do União Brasil agora no Senado, pode ser que seja um talismã, né? Mas brincadeiras É à parte, verdade. brincadeiras à parte, o que eu quero dizer com o resgate dessa história é que é sim possível, a história recente demonstra isso, e o Democratas nem era uma das maiores bancadas à época, vocês lembram disso, mas a articulação prevaleceu. No Senado, hoje, eu acredito que o nome do senador Davi Alcolumbre é imbatível, tá certo? Porque o Davi ele consegue dialogar com ambas as tendências, né? Tanto com o governo quanto com a oposição, tem a confiança, o Davi é um trator para trabalhar, né? É um cara cumpridor de compromissos, é dito e feito, ele mantém sempre a palavra, traz credibilidade, serenidade na tomada de decisões. Então, eu acredito que Davi, hoje, é difícil até se pensar em ter, né, um adversário sólido para fazer essa disputa com o Davi no Senado. Então, isso permite, tá certo, que a Câmara dos Deputados tenha um cenário independente. E aí o Elmar se apresenta, o Elmar foi meu companheiro de bancada, né, na Câmara dos Deputados, é um cara habilidoso, mas vai enfrentar, claro, uma eleição muito mais acirrada, disputada e desafiadora do que a do Senado, que envolve ali outros nomes, né, do próprio centro. Ali você tem um centro dividido, né, a base do Arthur Lira tem uma certa divisão interna ali, republicanos, PSD, PP e União do outro lado, o MDB junto com aquele primeiro bloco. Então, a Câmara vai ser uma eleição muito mais acirrada e vai trazer muito mais emoções para a cobertura da imprensa do que a do Senado Federal, que eu acho que vai vir numa maré mais densa. A Câmara é a Líder, joia da coroa, né, senador? Podemos dizer, né, falando popular, que seria a joia da coroa, é sempre a Câmara, né? Diria que a efervescência de 2024, de pré-campanha, né? Afinal, estamos longe, né? Você puxou o assunto, Beto, mas é fevereiro de 2025, né? Então, claro que começou bem cedo, anteciparam um pouco essas rodadas, mas o 2024 vai ser bem longo e imagino que os olhos da imprensa ficarão muito mais atentos aos movimentos da Câmara, onde a disputa será mais acirrada do que no Senado, aonde tem, inclusive, percepção diferente. Vou trazer a vitória do Pacheco com uma derrota das oposições em 2023
fez, por exemplo, que partidos e bancadas importantes ficassem sem espaço na mesa, ficassem sem presidência de comissão. Então, se percebeu que esse cenário faz com que, se não tiver uma candidatura sólida, é melhor não ir para a disputa, porque aí, às vezes, o partido for apenas para marcar a posição, pode retirar ele de espaços importantes para a participação na agenda legislativa do Senado. Por isso que eu acredito que o senador Davi Alcolumbre tenha realmente um favoritismo bastante sólido para a disputa no Senado. Líder, o nosso tempo está chegando ao fim, mas última pergunta, bem rapidinho. Federação, PP, União Brasil e Republicanos, pode sair em 2024? Quais são os planos aí para esse projeto? Acredito muito difícil, o tempo está muito exíguo para isso. É uma articulação para 5.500 municípios, né? Isso lá na base gera desafios, gera dificuldades. É muito mais factível poder pensar para 2026, porque aí você trabalha com cenários de estados. Então, são 27 estados para serem organizados. Agora, são 5.500 municípios, né? A União Brasil passará por uma convenção agora, no final de fevereiro, onde ele faz uma transição da sua presidência, né, para assumir o primeiro vice-presidente, o Antônio Rueda, tá certo? Então, quer dizer, a União Brasil já vem desse movimento e já engatar um movimento de federação, me parece um tempo exíguo, não dá para descartar, mas é um trabalho de engenharia e de articulação política muito forte para fazer valer ainda para as eleições municipais, porque, em tese, e aí até para explicar, teria que acontecer até abril, né? Porque você tem os prazos de filiação, de filiação para poder disputar, que são 6 meses, o prazo mínimo. Então, a federação acontecer depois desse prazo, me parece ainda mais complicado. Tá certo. Senador, como a Jordana falou, o papo está muito bom, mas o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua participação. Desejo boa sorte aí nas articulações, né? Como o senhor falou, o ano continua intenso, agitado aí, né? Cheio das articulações. Muito obrigado, o senhor é sempre bem-vindo quando quiser. As portas estão abertas. Obrigada, Jordana Neves, pela sua participação, né? A nossa brava repórter, né, senador, no Congresso, 24 horas, né, junto com vocês ali. Obrigada, Leozinho, da TV Estadão, que está fazendo a nossa ponte remota, e obrigada a você, assinante, que nos acompanha. Continua com a gente aqui no Broadcast Político. Obrigada a todos. Até mais.